Cidadania é um exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país, por parte dos seus respectivos cidadãos, indivíduos que compõem determinada nação. A cidadania está diretamente ligada à nação de pertencimento e identidade, pois é por meio dela que nos reconhecemos como parte de um grupo social e nos sentimos responsáveis por ele. É um princípio fundamental para a construção de uma sociedade justa e democrática. A cidadania pode ser dividida em três tipos de acordo com os direitos que garantem. Cidadania política, garantia dos direitos e participação política, votar, ser votado, organização em sindicatos e movimentos sociais, etc. Cidadania civil, garantia de direitos relativos à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento e direito à propriedade e à justiça. Cidadania social, garantia de direitos relativos à dignidade da vida humana, respeito aos direitos humanos, direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde e à educação, etc. A Constituição Federal de 1988 traz de forma geral os direitos e deveres do cidadão brasileiro, que, salvo algumas exceções, devem ser aplicados a todos e todas, independente da condição social, cor, etnia, religião ou ideologia política. Os direitos fundamentais são prerrogativas, reconhecidas no Estado. Isso quer dizer que o direito fundamental é uma norma com vantagens previstas no texto constitucional. Neste sentido, os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro podem ser divididos em três grandes grupos: os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos políticos. Dentre os direitos individuais e coletivos, por exemplo, trazem direitos fundamentais relacionados ao direito à vida e à liberdade, tanto de indivíduos quanto de coletivos organizados ou formados a partir de características específicas. Os direitos sociais, por sua vez, levam em consideração os direitos fundamentais que toda a sociedade desfruta. Os direitos à educação, alimentação, segurança, trabalho, moradia e saúde são exemplos de direitos sociais fundamentais. Os direitos de nacionalidade, como o nome já diz, determina quais são as normas, direitos e deveres dos brasileiros, natos e naturalizados, em relação ao seu país e à condição de cidadão brasileiro em outros locais. Já os direitos políticos determinam a liberdade de manifestação política, de se organizar politicamente e de construir partidos políticos, apresentando regras, direitos e deveres do cidadão e da célula partidária política frente à sociedade. Quais são os 4 direitos da cidadania? Tem 5. Direito da vida, à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade. Direito da vida é uma garantia fundamental prevista no artigo 5, caput da Constituição Federal Brasileira. Ela garante proteção à vida e trata-se de um direito inviolável, conforme afirma Marcelo Novellino. Caso vocês não saibam, é o doutor em Direito Público. Resumindo, a igualdade aí tem a igualdade, é a inexistência de desvios ou, Nossa Senhora, meu pai. A igualdade é a inexistência de desvios ou incongruências sobre determinado ponto de vista, entre dois elementos comparados, sejam objetos, indivíduos, ideias, conceitos ou quaisquer coisas que permitem que seja feita uma comparação. A liberdade é um direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outrem e esteja dentro no limite da lei. A segurança é a ação ou efeito de tomar seguro, estabilidade, firmeza, estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas e assegurado de danos e riscos eventuais, situação em que nada há a temer. Propriedade é a qualidade inerente aos seres, ou seja, propriedade. E, ai, gente, tão bonitinho. A história da cidadania brasileira é plural e dinâmica, cheia de avanços e recuos. Atualmente, para ser legalmente cidadão brasileiro, o requisito é ter nascido no Brasil ou adquirir a nacionalidade brasileira.
No entanto, a participação cidadã vai além disso. O brasileiro, por decorrências históricas, tem uma relação peculiar com a cidadania. O fim da escravidão de 1988 encerra o ciclo escravista. Porém, uma condição de mais de 3 séculos não termina da noite para o dia. A estrutura sectária permaneceu e, de certo modo, permanece nos dias atuais. Naquele momento, aquele que havia sido liberto pela escravidão continua sendo visto como uma pessoa inferior. O cidadão de segunda classe, uma vez que não reunia as condições mínimas para participar das decisões políticas da República nascente. Essa marca maculada do cidadão de segunda classe ainda persiste, uma vez que nos períodos eleitorais a comparação entre os votos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com os votos dos nordestinos, julgando que os votos dos nordestinos são inferiores. É a reprodução de cenário pós-absolutismo. Outra característica da cidadania brasileira é a pessoalidade. Nos ideais republicanos, persiste a ideia de separação entre o público e o privado. Contudo, no país, impera uma lógica de favores e apropriação do público pelo privado. Essa ideia de favorecimento é um modus operandi da época colonial que persiste nos dias de hoje. Basta olhar como opera a destinação de recursos públicos nas esferas estaduais e municipais, quando, muitas vezes, os atendidos não são os que mais necessitam, mas os que estão mais próximos das ofertantes. A pessoalidade também se faz muito presente na estrutura jurídica brasileira. Os representantes do jurídico pertenciam a uma elite e tendiam a favorecer os seus. Avançamos muito nisso, mas ainda há muito que caminhar. Com a Constituição de 1988, o brasileiro viu no horizonte a possibilidade de uma vida melhor e mais digna, algo com uma primavera de cidadania. Contudo, o que se viu foi uma repartição de grupos políticos, apropriando-se de estados e casos de corrupção. Uma história cheia de avanços e recuos, plural e 7 constituições. O Estado brasileiro é o único. E a relação que o brasileiro possui com o Estado também é única. O que fato é a ideia de que não há democracia sem participação cidadã, nem participação cidadã sem democracia. O modelo democrático brasileiro ainda é jovem, só com cidadãos participantes que a maturidade virá. O Estado democrático tem suas raízes na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, onde foi desenvolvido o conceito de democracia direta. Nesse sistema, os cidadãos participavam diretamente das decisões políticas por meio de assembleias, votações. E ao longo da história, o conceito de democracia evoluiu, se adaptou, sendo influenciado por diferentes filósofos e movimentos políticos. O Estado democrático no Brasil surgiu com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, encerrando o período imperial. O Estado democrático ele busca promover a justiça, a igualdade e o bem-estar da sociedade como um todo. O Estado democrático é um sistema de governo em que o poder é exercido pelo povo, por meio de eleições e participação política. Ele garante direitos fundamentais, como liberdade de expressão, igualdade perante a lei, direito ao voto e entre outros. Esses direitos são essenciais para proteger a dignidade e a autonomia dos cidadãos em uma sociedade democrática. Os 3 poderes da cidadania são legislativo, o judiciário e o executivo. O poder executivo se constitui do conjunto de órgãos e autoridades públicas que a Constituição da República Federal do Brasil regulamenta entre seus 76 e 91, aos quais atribui a função essencial de administrar o país. O poder legislativo tem um importante papel para a sociedade, essencial para o funcionamento de qualquer regime democrático no Brasil. É o parlamento que estabelece um elo entre o povo e seus representantes nos municípios, nos estados e nos países.
O judiciário é o poder que faz o julgamento, cabe ele resolver conflitos entre cidadãos, entre os cidadãos e o Estado, ou entre os poderes de Estado. É o judiciário que decide qual das partes no processo está com a razão.